E aí, minha rapaziadinha? Ó, tô deixando o nome da obra bem aqui. E para lembrar, isso aqui é uma obra chinesa, então vai ter muito furo no roteiro, coisas sem sentido. Infelizmente eles são bem assim, mas eu acho que vale a pena ler essa obra. Não esquece também de curtir o vídeo, e se não for da família, considere se inscrever. Partiu? Vamos até a Escola de Domadores de Monstros Júnior. Os estudantes dessa escola fariam o teste para serem domadores de monstros já no dia seguinte, e eles estavam extremamente nervosos, conversando que isso era um teste muito difícil. Mesmo com as habilidades que possuíam, talvez nem consigam se tornar um aprendiz de domador. E aqueles que não passarem neste exame terão apenas uma vida normal, tipo ser um CLT, bater o ponto, pegar busão lotado e tudo mais. Ao fundo desta classe estava o nosso protagonista, e ele ainda estava muito confuso, porque há menos de uma semana atrás o seu corpo viajou no tempo e no espaço, então acabou parando neste mundo e no corpo deste garoto. É dito que, neste mundo, há centenas de anos atrás, ocorreu a Grande Catástrofe, onde inúmeros monstros saíram de fendas dimensionais e começaram a caçar e matar a humanidade. Porém, a humanidade reagiu. Com o passar das guerras, eles conseguiram dominar e domesticar os monstros ferozes, e assim usá-los para lutar. E assim as profissões de domador de monstros foi criada, e essa profissão valorizava o status e a classificação. E desde que você se torne um domador, estará na elite da sociedade. E por isso que os jovens deste mundo tinham o sonho de se tornarem poderosos mestres. Neste mundo, todos os jovens com pelo menos 18 anos ou mais podiam conseguir seu Pokémon, digo, monstro. E quanto maior for a força da alma, maior o limite do monstro que poderiam ser contratados. Mas isso não ia ser tão bom para o Prota, porque o dono original deste corpo já tinha feito um contrato com uma besta. Era essa pequena bolinha de neve aí, que era praticamente inofensiva e conseguia agir de maneira super fofinha. Todos diziam que ela não podia evoluir, então se perguntavam como que parou neste mundo, sendo que os outros viajantes do tempo podiam entrar em realidades que seus poderes destruiriam universos. Este era o maior azar que teve. Ao fundo, alguns garotos chamaram Lindsay, e só para zombar dele também, que pelo menos poderia vender sorvete com este monstrinho inútil que possuía. Então ele se virou para responder os garotos, mas uma mensagem chegou na sua frente. Rapidamente ele soube que o hack finalmente tinha se ativado, e o sistema avisou que demorou para chegar porque estava carregando a energia. Ele podia agora ler o progresso de seu pequeno floco de neve, e tinha informações que ele poderia evoluir se atingisse 100% deste progresso. Ele possuía duas evoluções possíveis. A primeira era a Rota do Gigante de Gelo. A segunda era a evolução da Imperatriz da Neve. E para conseguir fazer este pequeno bichinho evoluir até a Imperatriz de Gelo, ele precisava de 20 essências de gelo de nível inferior e uma Pedra da Alma. Assim, o sistema também dava várias conquistas que precisavam ser completadas. Então apontou na direção do pequeno bichinho e utilizou alguns pontos que tinha, e o floco de neve evoluiu o nível inteiro e ficou bem feliz com isso. Logo começou a apertar o pobre coitadinho. Sabia que a chave para a evolução dele eram as essências de gelo e a pedra da alma, e nenhum desses itens seria barato de comprar. E quando saiu da sala, aqueles garotos continuavam zombando dele. O Prata encarou o seu pequeno Pokémon, avisando que ele não precisava ouvir aqueles lixos otários. E claro que um deles ficou super esquentadinho em ser xingado. E a família deste rapaz era a segunda mais forte da cidade, não podia dar o luxo de enfrentar eles. Então o desafiou para a avaliação de domador de bestas. E o rapaz e sua galerinha começaram a gargalhar muito alto, informando que ele não deveria participar com este bichinho de pelúcia, senão iria o machucar. De fundo, uma voz foi ouvida. Era uma garota mandando eles não exagerarem. Esta era Ning. E Lindsay apenas disse para ela não lidar com esses imbecis, e logo tudo seria resolvido. Ela apenas ficou com uma cara de sonsa sem entender nada. Então, horas depois, Lindsay estava retornando para casa, e um pouco triste, já que gastou todas as economias do dono original deste corpo, mas era para um bem maior. Logo atrás, Ning apareceu, perguntando se ele iria jantar em sua casa, e em seguida perguntou se por acaso, no dia seguinte, ele também a acompanharia na qualificação de domador de bestas. No momento que ele confirmou isso, ela abriu um baita sorrisão gigantesco, então se despediu dele indo para casa. O Prota também voltou para casa e logo avisou que o floco de neve o levaria até a falência, porque estava consumindo coisas bem caras.
Então, deu todos os itens para o pequenino comer. E ele devorou tudo em um instante. E quando fez isso, seu corpo se multiplicou de tamanho e começou a brilhar intensamente. Com isso, a nova evolução foi desbloqueada e o floquinho de neve estava tomando uma nova forma. Esta era a alma de cristal de gelo e ela era extremamente impressionante. Estudantes do terceiro ano de sua escola tinham bestas de estimação ainda no primeiro estágio da evolução, mas agora acabou de conquistar uma besta no segundo estágio. E ela era bem fofa, pena que ela era tão gelada. Só de se aproximar conseguia sentir o frio penetrando em sua pele. De certa forma, tinha que agradecer ao sistema, já que ele deu as dicas de quais materiais tinham que usar para alimentar uma besta tão fraquinha. Indo para o segundo estágio, conseguiu mais pontos de conquista. Assim, conseguiu adquirir pela loja do próprio sistema o Cristal da Alma e o Cristal de Fortalecimento. O Cristal da Alma poderia aumentar a intensidade de sua própria alma, assim, aumentaria a quantidade e a qualidade das bestas de estimação. E o Cristal de Fortalecimento, como o nome já dizia, aumentava a sua força. E no instante que ingeriu elas, já sentiu um aumento tremendo de seu poder. A sua aura estava bem grande. Agora podia sentir uma força fluindo de dentro e também não sentia mais tanto frio perto de seu pet. Por máximo que não precise participar de uma batalha diretamente, ter um corpo forte era uma coisa muito boa. E surpreendentemente, aquele petzinho começou a falar, mesmo que pouco. E Lindsay nem se assustou com isso. Eu falei, obra chinesa, tem coisas esquisitas, releve. Então, utilizou o restante dos pontos de conquista para evoluir o nível de sua besta. Assim, ela estava no estágio 2, nível 4. Estava extremamente contente, porque todos teriam uma grande surpresa na avaliação do dia seguinte. Então, ele foi acompanhar Ning, que, diga-se de passagem, tem um corpo bem robusto e até desproporcional para uma jovem de 18 anos, mas tudo bem. Ela estava bem feliz, informando que Lindsay estava com uma aura de motivação muito boa, nunca tinha o visto assim. E ele apenas respondeu que as pessoas acabam mudando. Ao redor deles, algumas pessoas comentavam do porquê a estudante prodígio Ning andava com o perdedor que tinha apenas aquele floquinho de neve. Mas ninguém sabia responder isso, e claro que os dois também ouviram. Ning era a prima do Prota. Ela também era um prodígio admirado e invejada pelos jovens dessa geração da sua cidade. Mas ela parecia não se importar com ninguém, e ela perguntou se por acaso ele utilizaria o pequeno floco de neve na avaliação. Ele informou que sim, com um grande entusiasmo, e ela o puxou pela cabeça e afirmou que se todos passarem hoje, vão comer juntos. Tinha um restaurante muito bom que ela queria ir, e não tem nada de estranho aqui, tá? Passa, vai passando, sobrinho. Ao fundo, apareceu uma garota, apontando para Ning e informando ao seu irmão que foi ela quem roubou o seu namorado. E Ning nem sabia quem era essa garota. E quando ela falou o nome, se recordou do cara feio com cabelo colorido. Mas não teve nada a ver com isso, foi ele quem se declarou inicialmente. Mas a garota berrou que era mentira, e com certeza Ning teria seduzido ele primeiro. Com isso ela apenas ignorou, pegou Lindsay e foi embora. Até ser interrompida por um puxão do irmão daquela garota. Porém Ning fechou a cara e o encarou, mandando largar imediatamente. E o moleque aí sentiu a pressão vindo dela, e pelos seus instintos, o seu punho se ergueu para socá-la. Porém quem parou a mão do marginal foi Lindsay. Com isso, o rapaz avisou para não tentar bancar o herói, que iria se arrepender se fizesse isso, mas os olhos do Prota não enganavam. Então avançou com um forte chute, que fez o grandão sair voando para longe. E rapaz, com o impacto deste aí o cara deve ter morrido, né? Mas não, ele estava inteiro. Lindsay afirmou que aquela ali era sua prima, então se tinham algum problema com ela, precisariam passar por ele primeiro. E Ning não botou fé que seu primo tinha ficado tão forte assim, e nem ele na verdade, ficou admirado com sua própria força depois de consumir o cristal de fortalecimento. O homem se ergueu, dizendo que agora eles iriam se arrepender, então invocou a sua besta, e assim surgiu o Lobo Fantasma, do tipo fera do segundo estágio. Isso seria fácil para ele, afinal de contas estava enfrentando apenas 2 estudantes do ensino médio. Ninguém encarou isso, e até mesmo para ela seria difícil, a sua besta estava atualmente no estágio 1 ainda. A chance ainda era pequena, mas ela tinha confiança, então começou a invocar sua besta. Porém, Lindsay entrou na frente mais uma vez, e ela pediu para não usar o pequeno floco de neve nessa luta, que ele poderia se machucar no combate. Mas o Prata apenas sorriu, mandando deixar com ele, e com isso o Lobo Fantasma avançou ferozmente em direção ao Prota, que, por sua vez, ergueu a mão e então convocou a sua besta. E apenas com a invocação dela foi o suficiente para congelar completamente o Lobo Fantasma com sua habilidade do domínio de gelo extremo.
Ning perguntou se aquilo ali era o pequeno floco de neve, e a resposta foi sim, mas ele acabou evoluindo só um pouquinho. Do outro lado, aquele grandão estava tentando fazer o seu lobo se mover, porém, ele foi completamente despedaçado na destruição do gelo. Meio brutal, diga-se de passagem. E o cara ficou completamente apavorado, já que foi derrotado quase que instantaneamente. Então mandou sua irmã meter o pé o quanto antes, mas Linz encarou os dois, perguntando quem tinha permitido eles irem embora. Com isso, o marginal apenas se aproximou e se curvou em sinal de respeito, pedindo total desculpas pelas suas atitudes. De fundo, sua irmã perguntou o que diabos ele estava fazendo, mas logo tomou uma bofetada na cara e mandou ela pedir desculpas o quanto antes também. Ning apenas mandou eles irem embora, e os dois bundões correram de medo para longe. E ela estava berrando, totalmente agradecida, como que seu primo tinha conseguido fazer o pequeno floco de neves evoluir desta maneira. Mas o Prata falou que eles não tinham tempo para perder agora, então correram para a avaliação antes de qualquer explicação. Ao chegarem lá, todos os candidatos estavam na frente de um grande monumento. E todos eles estavam assustados, porque essa era provavelmente a última avaliação de qualificação do ano. Muitos ali perderiam o direito de se tornarem domadores de fera, enquanto outros se tornariam a elite da sociedade. Ao fundo, alguns agentes da associação também chegaram. Um deles explicou que na recepção todos receberam um distintivo de cobre, com as classificações baixa, média, alta e superior. Isso permitia entrar no reino virtual do monumento à frente, e precisavam escolher o nível das dificuldades no distintivo à frente. E claro, quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. Os avaliados estavam bem animados, porque era tentador escolher as maiores dificuldades, mas foi dito que apenas 10% conseguia passar no desafio alto, e no superior era praticamente impossível. Ning perguntou qual dificuldade seu primo iria escolher, e antes de responder, o homem lá na frente deu um conselho, que o nível do desafio iria afetar diretamente o futuro deles, então deveriam escolher uma dificuldade que combinasse com as suas habilidades reais. Com isso, os candidatos decidiram escolher suas dificuldades, e foi dito que apenas uma pessoa escolheu a dificuldade alta e uma a superior. Ao redor da sala, a galera começou a gargalhar alto que algum lunático tinha escolhido a pior dificuldade. E claramente, como o bom protagonista que é, foi o nosso garoto. Ning começou a berrar que seu primo tinha ficado louco. Se perdesse essa oportunidade, nunca mais poderia tentar entrar na Academia Imperial. E ele apenas respondeu que estava tudo bem, fica tranquilo aí, sei o que eu tô fazendo, minha filha, eu sou protagonista dessa obra. O agente na frente questionou se ele realmente tinha certeza sobre a escolha. E sim, foi uma decisão feita após pensar muito, e os olhos daquele agente eram realmente penetrantes. Apenas se virou, informando que os jovens realmente eram impulsivos. Então, declarou o início da avaliação. Assim, todos se sentaram na posição de meditação, e o monumento da essência começou a emanar pelo salão. Assim, cada um deles foi transportado para o próprio reino, e os agentes do lado de fora estavam bem curiosos em acompanhar o candidato Lindsay. O Prata acordou no reino virtual. Este lugar servia para treinar, então qualquer ferimento aqui não iria afetar no mundo real, incluindo a morte das bestas. Logo, não precisava ter medo, então podia ir com tudo. Mas, neste momento, o sistema alertou que ele conquistou um objetivo, com a vitória contra o lobo fantasma lá fora. Assim, conquistou mais pontos para utilizar, incluindo um cristal de alma, e rapidamente usou este item, fazendo tanto ele quanto seu pet darem um salto em seus níveis. A alma de gelo estava no segundo estágio, no nível 6. Isso aumentava a sua chance de vitória grandemente. Então o portão foi aberto, libertando o lagarto flamejante, uma besta do tipo fogo no primeiro estágio. E sem mais nem menos, o bichinho apenas atirou uma bola de fogo na direção do Prata. Com isso, ele ordenou ao seu Digimon, Super Pet, para utilizar os espinhos de gelo, e sem nenhuma dificuldade conseguiu congelar o lagarto flamejante. Então o Monumento da Essência avisou que o primeiro desafio de 5 foram concluídos. Com isso, outro monstrão surgiu no campo, o monstro da bandagem, um tipo morto-vivo, de primeiro estágio. E talvez este monstro, por ser um morto-vivo, poderia representar um desafio. Não poderia não, tacou gelo nele. Os agentes do lado de fora estavam rindo, porque até agora ele deu sorte que os inimigos tinham habilidades fracas contra o gelo. E a partir de agora, o verdadeiro desafio iria acontecer. Então o terceiro monstro apareceu, e era o Fiddlestick do LoLzinho, é muita referência isso aqui. Era a besta murcha do tipo planta do segundo estágio.
E essa sim seria um desafio, afinal de contas, o seu corpo era feito de uma casca seca e dura, então não tinha necessariamente o que congelar ali. Os espinhos de gelo não estavam conseguindo penetrar na pele daquele monstro, que conseguiu utilizar das suas habilidades e enraizar o pet de gelo. Assim avançou para cima com ferocidade total. O agente do lado de fora ficou com os olhos arregalados ao ver a cena, porque o campo embaixo dos pés da besta murcha foi congelado, também prendendo ele no chão. Lindsay perguntou se a besta murcha acreditava que só tinha uma habilidade na sua manga, então ordenou para realizar a lança de gelo mais uma vez. E mesmo que aquilo não tenha matado o monstro, o deixou em uma posição de defesa. Então, logo atrás, diversas outras lanças de gelo também surgiram, e elas conseguiram penetrar o corpo da besta murcha, o atravessando como se fossem estacas. Deste jeito, conseguiu passar neste desafio também. Neste momento, do lado de fora, alguns candidatos já estavam despertando de seus desafios. Boa parte deles, a maioria, já tinha falhado, mas alguns também conseguiram passar e estavam comemorando a vitória. Até que ouviram um berro, dizendo que o monstro Dente de Sabre tinha aparecido. Era do tipo de besta no estágio 2, nível 5. Este era o último desafio, porque o quarto desafio eu achei bem irrelevante colocar aqui. Enfim, prosseguimos. Todos ficaram impressionados em ver esta besta, e o monumento virou um espetáculo à parte. Todos sabiam que não tinha como um novato vencer o Dente de Sabre. No desafio, o Prata utilizou dos espinhos de gelo, porém o Dente de Sabre conseguiu escapar com sua tremenda velocidade e avançar utilizando o golpe cortante. Isso atingiu o seu pet, arrancando uma lasca do corpo. De fora, o agente estava apreensivo, perguntando se este era o limite daquele garoto. E mesmo que seu pet seja de um nível acima do Dente de Sabre, a força do monstro não dependia só do nível, mas sim do atributo, do estado, do ambiente e a estratégia do domador. O seu pet já estava enfraquecido depois de 4 batalhas seguidas, e o Dente de Sabre era uma besta poderosa no X1. Ele superava seu pet em uma velocidade e poder. Apenas encarando seus olhos, a derrota era provavelmente a resposta mais certa. Estava tentando encontrar uma maneira de derrotá-lo. Então, em um de seus avanços ferozes que o Dente de Sabre realizou, Lindsay ordenou para o seu pet contra-atacar no momento exato, e assim utilizar a lança de gelo. Então, no momento do impacto, tanto a alma de gelo quanto o Dente de Sabre estavam caídos ao chão. Todos os lados de fora se perguntavam se isso foi um empate, até que o Dente de Sabre começou a se levantar mais uma vez. O agente ficou impressionado que aquele garoto estava conseguindo lutar de igual para igual com uma besta tão poderosa assim, e na arena o Dente de Sabre estava rugindo novamente. A alma de gelo se levantou também e estava tirando a poeira de sua roupa. E parece que ela se irritou bastante com este último movimento, tanto que expandiu todo o seu poder pela arena, com o domínio extremo de gelo. Mas o Dente de Sabre continuava avançando sem dificuldades. Ele era uma besta originalmente vinda das regiões de extremo frio, então tem uma resistência enorme ao gelo. Mas, como sempre, o hack foi ativado na hora certa. O sistema afirmou que o pet utilizou 10 vezes as suas habilidades, e assim desbloqueou as demais habilidades da loja, podendo comprar as correntes glaciais, o escudo de gelo e a nova congelante. Isso era bem impressionante, porque normalmente as bestas só tinham 2 golpes básicos, então quanto mais habilidades, mais estratégias e combinações seriam possíveis. Então decidiu pegar a habilidade de correntes glaciais com 50 pontos, fazendo o Dente de Sabre ficar travado no controle de gelo, e com os demais pontos decidiu aprimorar o nível de seu pet. E do lado de fora todos estavam observando aquela luz emanando do pet. Estavam se perguntando como era possível, porque não viram ele usando nenhum material de evolução. Então mandou o monstrão cair para o pau mais uma vez. Logo ordenou a seu pet a utilizar as correntes glaciais novamente. E mais uma vez conseguiu prender o Dente de Sabre. E agora mandou utilizar da lança de gelo com potência máxima. E assim, diversas estacas de gelo atravessaram o Dente de Sabre. E todos lá fora estavam se perguntando como que uma besta conseguiu utilizar 3 habilidades também. E a luta lá dentro finalmente tinha acabado, com a aprovação de Lindsay na dificuldade superior. Mesmo a galerinha assistindo este combate ainda dizia que era impossível, ele deveria ter subornado os avaliadores. O agente deu uma risada longa, já tinha visto muitos jovens domadores talentosos, mas essa era a primeira vez que tinha sido tão surpreendido assim. E com esta vitória, a alma de gelo evoluiu para o estágio 3 no nível 1. E parece que a vitória contra uma besta de nível tão alto foi bem importante para sua evolução também. E neste instante, o sistema alertou que ele poderia contratar mais uma besta, e que também conquistou vários pontos ao passar na avaliação superior. Logo acordou do monumento,
E este olhão de ciclope aqui dele ficou bem bizarro, tá? Todos à sua volta estavam berrando em como ele tinha conseguido tal proeza, e que nunca tinham visto uma besta de gelo deste tipo antes. Ning correu para o abraço super apertado e nada incestuoso. Ai ai ai, quando achávamos que os coreanos eram estranhos, aí chegaram os chineses, né? Ai ai ai. O agente elogiou a performance do garoto e se desculpou pelo que mencionou anteriormente. O garoto realmente era forte. Ele estendeu a mão, perguntando se ele estaria interessado em se juntar à associação. Um contrato sem jornada 6 por 1, com um ótimo salário, e ainda poderia ir para a Academia de Domadores do Império. Ning falou que ele deveria se juntar agora mesmo, porque somente os domadores que são incríveis conseguem se eleger para participar dos testes e se juntar à Associação de Domadores. E Lindsay ficou meio animado, porque não precisaria se preocupar com os custos nos próximos anos, mas sabia que nada neste mundo era de graça. Quanto mais ganhar agora, mais vai precisar pagar no futuro. Então afirmou que iria pensar sobre isso, depois de se graduar. E com esta recusa, o figurante ali atrás pediu se tinha uma vaguinha para ele, mas foi completamente ignorado. O agente encarou sério, porém elogiou mentalmente. A força que esse garoto mostrou hoje com certeza se tornará centenas de vezes mais forte no futuro, e assim poderá pedir o que quiser para a associação. Então mencionou que não iria o forçar, mas se por acaso mudar de ideia, poderia retornar e procurá-lo. Seu nome é Zenui. E do lado de fora, ele já foi parado por algumas garotas pedindo seu número. Famoso clichê, né? Parece até jogador de futebol que assina o primeiro cheque. Porém, Lindsay meteu o pé dali rapidinho para não ter conversa fiada. Então, recebeu uma mensagem no seu celular e rapidamente foi de encontro com a sua professora que estava o chamando. E ela ficou sabendo de imediato que seu aluno passou na dificuldade superior da avaliação. Então, logo esmagou ele, falando para ele não esquecer da sua generosidade. E ele não se lembra muito dessa generosidade toda. As memórias que tinha neste corpo em relação a essa professora eram bem severas. Ela o chamou para presentear com o livro da cultivação dos espíritos básicos. É um tipo de curso que ele vai ter que aprender se quiser se tornar um mestre domador. E ali explicavam as técnicas de como lutar e domar as feras. E a maioria dos mestres conseguia evoluir suas técnicas espirituais a partir deste livro. E eles eram fortes o bastante para matar outras bestas sem precisar envolver seus próprios pokémons na batalha. Neste livro também tinham habilidades que poderiam prover proteção para seus pets. E o Prata ficou bem animadinho com isso e iria treinar de imediato. E a professora apenas falou para ele retornar no futuro, quando for um bom mestre. Logo retornando para casa, ele já estava fuçando aquele livro. E este livrinho continha tudo o que era básico em relação a domar as bestas. Também tinham ensinamentos de habilidades espirituais, então começou a aprender e meditar. Com isso, o tempo se passou, e por fim conseguiu masterizar algumas técnicas. Uma pessoa comum iria demorar dias ou até meses para conseguir masterizar, mas por ser um viajante do tempo e espaço e ter o hack do sistema, ajudava bastante. Depois de ter conquistado uma técnica espiritual, o sistema concedeu mais pontos de conquista, e Lindsay lentamente acumulou muito mais pontos nos últimos dias, então decidiu evoluir as habilidades que já tinha, utilizando dos pontos do sistema. Sua habilidade Guardião Espiritual agora estava no nível 3. Este era um escudo bem robusto e forte, e tinha espaço para umas 3 ou 4 pessoas ali dentro. E esta proteção não consumia muito poder espiritual, então poderia usar várias e várias vezes. E com tanto poder espiritual que tem agora, era inútil saber apenas um escudo protetivo, então continuou lendo e aprendendo tudo que tinha naquele livro, indo também para as técnicas de ataque. Logo passou os próximos dias praticando e treinando aquelas habilidades espirituais. E de maneira impressionante, ele conseguiu socar a parede e destruir com um punho de energia. E eu me pergunto se os vizinhos deste cara aqui chegam a reclamar, porque a casa dele está toda destruída pelos socos. Ainda tinha alguns pontos de conquista, mas decidiu guardar para a situação de emergência. Só capotou na cama e acordou no dia seguinte indo até o centro de missões. Ali era uma filial da associação, onde era possível pegar missões que as pessoas depositavam e assim ganhar dinheiro. Decidiu selecionar a opção que mais pagava, porém o sistema da associação alertou que ele era apenas um domador aprendiz e por conta disso iria ser colocado em uma equipe e os prêmios seriam divididos igualmente. Óbvio que ele ficou bem puto com isso, mas agora que tinha aceitado, precisava ir. Então foi em direção ao Canyon Death Tool. Ele topou com uma galerinha que seria o seu grupo. E o primeiro perguntou se aquele pirralho realmente tinha se graduado.
E claro que ele respondeu que não, e isso gerou uma preocupação no grupo. O grandão ali no meio mencionou que estava com a posição de capitão desse time e que suas ordens eram leis, assim como também a recompensa dessa tarefa seria menor para o aprendiz. Lindsay apenas concordou com isso, afinal de contas, quem trabalha mais precisa ganhar mais. E com isso, a turminha partiu em direção ao objetivo. Quando chegaram próximos da entrada do Canyon, já viram diversos monstros que precisavam ser derrotados, e cada um dos domadores invocou seus próprios pets. Primeiro, o rinoceronte chifrudo, o gafanhoto corta-vento e, por último, a vespa do medo. Todos estavam no segundo estágio ainda. Lindsay nem se meteu nesta batalha, estava curioso para ver do que eles seriam capazes. O enxame de besouros monstruosos estava se aproximando, e cada uma das bestas aliadas ali foi para o combate, utilizando suas próprias habilidades e dizimando os inimigos, e de certa forma eles conseguiam dar cobertura uns aos outros. O cabeça de alface falou que o trio ali já era bem experiente, então tudo que o novato precisava fazer era ficar quietinho e os admirando. O capitão apenas ficou irritado que precisaria dividir algo com este moleque parado. E a garota estava super animada, queria dividir sua recompensa com Lindsay e estava protegendo dos demais. O Prata observou que todos os ataques eram extremamente bonitos e coordenados, mas eles ainda não tinham derrotado a maioria dos insetos. Então, mais a fundo no cânion, eles ouviram um som gritante. Neste momento, vários besouros maiores começaram a aparecer, e estes novos conseguiram dominar os pets do triozinho ali. Eles estavam tentando fazer as suas bestas recuarem, mas Lindsay afirmou que era inútil, porque a habilidade do besouro era um som que paralisava. O alface ficou nervoso e pegou o Prata pela gola, dizendo que ele deveria ter falado isso antes. E a resposta foi que a preocupação dele era com a segurança das pessoas e não com a das bestas. E mais, um enxame gigantesco estava se aproximando. O capitão mandou todos recuarem, que não precisavam se matar para esta missão, então saiu correndo. Mas ele seria pego pelos besouros, até que todos eles foram refletidos pelo domo protetivo de Lindsay. O cabeça de alface ficou chocado em ver uma habilidade espiritual, algo que somente um cadete da Academia Imperial poderia ter. E Lindsay mandou o alface calar a boca e ficar assistindo às suas costas. Então convocou a alma de gelo, e o trio do Balacobaco ficou de boca aberta, porque nunca tinham visto uma besta como essa. Lindsay sabia que mesmo estes besouros sendo apenas do primeiro estágio, seria bem fácil, mas pelo grande número deles é o que trazia a dificuldade. Com isso, ordenou a utilizar a habilidade do domínio gélido, congelando tudo à frente. Mandou os três recuarem suas próprias bestas antes que seja tarde demais. O alface estava apontando na direção do garoto e perguntando quem diabos ele era para usar uma ameaça contra eles. Se por acaso ele seria aquele lendário candidato Lindsay que passou na avaliação superior há dias atrás. E bom, é ele mesmo. Parece que a galerinha só esqueceu de perguntar o nome do prota. O capitão do time desceu uma porrada no alface, falando que ele foi ignorante demais para ver a força do garoto. E o tempo estava acabando e precisavam pegar suas bestas o quanto antes. A garota perguntou o que ele faria, porque estes insetos não podiam ser mortos, por isso tinham que vir aqui regularmente para os controlar. E Lindsay teve uma ideia genial, de ir atrás do Rei dos Besouros. Isso era uma insanidade, porque ele estava entrando no covil dos besouros, e lá embaixo estava bem escuro. Ainda assim, conseguia ver alguma coisa, parece que seu físico fortificado pela energia espiritual o ajudava nisso. E o enxame lá embaixo era bem grande também, mas mesmo assim eles não conseguiam passar da barreira protetiva, e no momento que tocavam eram todos repelidos para longe. Mas mesmo esta habilidade tinha um limite. Sendo atingido tantas vezes por todos os lados por os besouros, começou a rachar. Então utilizou os seus pontos de conquista para pegar a habilidade restante para a alma de gelo. E agora ele tinha as habilidades perfeitas para dar muito dano em área. Ordenou para seu pet utilizar o domínio de gelo mais uma vez, e assim conseguiu utilizar a sua proteção ao redor. E com tanto gelo à sua volta, poderia utilizar da supernova de gelo, o que foi a habilidade que recém adquiriu. Ao fazer isso, ela destruiu completamente todo o gelo acumulado à sua volta, matando todos os monstros que estavam por perto. Até mesmo o escudo da proteção espiritual foi destruído na explosão. E depois de cada besta inimiga morta, conseguiu bastante experiência ao seu pet. Mesmo que seja pouco, ainda assim era efetivo, já que estava em um ninho de monstros. E talvez hoje a alma de gelo consiga atingir o próximo estágio. Mas ouviu um berro gigantesco ao fundo. Este parecia ser o rei, já que todos os besouros ficaram apavorados. Do lado de fora da turminha, eles conseguiram sair. A garota estava afirmando que precisavam reportar este incidente o quanto antes.
E o Alface berrou que aquele garoto escolheu a própria morte descendo lá, não tinha obrigação. E neste instante chegou uma pessoa, perguntando se a missão de derrotar os besouros do Canyon começava ali. Este era um mestre de bestas no nível bronze, o Luoda. Ao ver a insígnia de bronze, todos ficaram mais calmos, e é explicado que as insígnias de domadores são fornecidas pela associação. 30% dos mestres estão no nível bronze, 12% no nível prata, e no ouro apenas 3%. O rapaz não queria se gabar, mas informou que a associação percebeu a real dificuldade desta missão, então o mandou para arrumar tudo. A garota pediu para ir junto, porque tinha algo importante lá dentro, e o Luoda super gostou da ideia de ver este rostinho bonito indo junto a ele. Menos aqueles dois ali, ele não gostou dos dois porque eram feios, então não poderiam ir juntos. E lá dentro do ninho, o Prata continuava matando todos os besouros que vinham pelo caminho, e o sistema até mesmo alertou que ele conquistou o título de matador de bestas. Ao ver as informações no quadro do seu pet, ela estava prestes a evoluir, faltava pouca experiência. Então, eles finalmente chegaram até a Câmara do Rei dos Besouros, e este troço aí era gigantesco. Ele era um monstro no estágio 4, nível 1. E Lindsay percebeu o perigo imediatamente. Se não corresse agora, não iria sobreviver. Neste momento, apareceu outra besta ao fundo, abrindo caminho pelas cavernas. E quem apareceu em seguida foi aquela garota Eluoda. O mestre rapidamente mandou o garoto do cabelo engraçado deixar este lugar, porque era muito perigoso. Porém, o Prata pegou a capa de Luoda e mandou não interferir, e a responsabilidade para esta missão era dele. Mas neste momento, Luoda perguntou se a criança por acaso o conhecia. Então se virou falando o seu nome também, e se apresentando como a insígnia de Mestre Bronze. Enquanto isso, o seu monstrão estava lutando contra o Rei dos Besouros. E ele era do tipo Pedra, no ranking 3 nível 9. E o Prata também se apresentou, utilizando correntes glaciais para prender o monstrão, afirmando que em breve também seria o Mestre Domador. E a garota ao fundo mandou eles pararem de discutir, isso porque o rei estava entrando em um estado de frenesi. Luoda mandou apenas observar e iria mostrar o abismo entre eles. Assim, utilizou sua técnica espiritual de fortalecimento, e o seu Golem de Pedra ficou ainda mais poderoso, indo para o estágio 4 também. E rapidamente, utilizou de suas habilidades de terremoto. Este chocou em cima do Rei dos Besouros, então causou um tremor enorme na caverna. Luoda afirmou que esta era a diferença entre eles, o conhecimento em técnicas espirituais avançadas. Mas enquanto estava ali se gabando, o besouro novamente investiu e utilizou o ataque do chifre perfurador contra o Golem. E além do frenesi, ele também entrou no estado Berserker. A sua força estava aumentando muito além do que podiam lhe dar, assim como sua resistência também. Lindsay e seu pet utilizaram do impacto espiritual e conseguiram causar um ferimento profundo no Besouro Rei. E assim ele conseguiu cambalear para trás e largou o Golem de Pedra. Na sequência, utilizou das correntes glaciais, mas não foi tão efetivo assim, porque foram destruídas rapidamente. Mas antes do Besouro atacar o Prata, o Golem já tinha o segurado atrás também. E Luoda brincou que agora eles estavam kits. O rei se virou e deu uma patada no Golem de Pedra, que o mandou voando para longe, onde já caiu desacordado. Luoda sabia que o poder deste besouro estava beirando a insanidade, então precisava meter o pé dali o quanto antes e avisar a associação. O Prata mandou os dois recuarem, que ele iria ficar para derrotar aquele monstro. Uma ação que foi condenada pelo Mestre Domador, que agora ele estaria sozinho, eles não têm mais bestas para lutarem juntos. Mas Lindsay tinha uma carta na manga, um famoso hack de protagonismo. Então utilizou da Carta da Semente Explosiva, assim conseguindo fortalecer o seu pet. Essa também era uma habilidade espiritual avançada. Mesmo sendo uma habilidade apenas temporária, a Alma de Gelo chegou no estágio 4 também. Tinha apenas 1 minuto de uso desta carta de fortalecimento, então rapidamente entraram no combate mais uma vez, utilizando as correntes glaciais. Então, utilizou do impacto espiritual junto do seu pet, e conseguiram encaixar diversos socos potentes no monstrão. Ainda faltavam 40 segundos para acabar a duração do fortalecimento, e Luoda afirmou que se ele continuasse usando o poder espiritual a este nível, poderia até mesmo morrer. Mas Lindsay alegou que tinha usado apenas metade de seu poder até agora. E bom, para o mestre Luoda, que já era um domador experiente, isso era impossível. O besouro já estava no chão, quase que incapacitado. A Alma de Gelo estava conjurando a supernova cara a cara, reunindo todo o gelo que usaram neste combate. Assim, explodiu, em um impacto que novamente tremeu toda a caverna. E o Rei dos Besouros estava praticamente morto. Luoda riu alto, porque não conseguiu reconhecer a besta espiritual de gelo que o garoto portava. Mas acabou contando uma história, que na antiguidade, bestas místicas ajudaram os humanos. Eram as 5 mais fortes bestas elementais do mundo, e assim conseguiram acabar com o caos que era naquela época. E desde este incidente, todas elas desapareceram.
E neste instante, Linz e seu pet estavam se preparando para o ataque final. Então, dispararam as lanças de gelo no ferimento causado anteriormente, e assim conseguiram destruir por completo o Rei Besouro. O sistema alertou que eles conseguiram vencer o primeiro Rei Monstro, e logo atrás, a turminha estava comemorando que Lindsay conseguiu vencer aquilo. O efeito da carta de fortalecimento tinha acabado, e a alma de gelo estava exausta. E com essa batalha, ela alcançou o pico máximo do seu estágio de evolução. Agora precisava dos materiais corretos para evoluir. E como o hack é bizarro em obras chinesas, o sistema o recompensou precisamente com o que ele precisava. Ora, ora, né? Luoda puxou um papo com o Prota e pediu se ele, assim, por acaso, talvez, poderia dar os créditos daquela besta para ele, e pagaria muito por isso. O Prota parou para pensar um pouco, afinal de contas, este cara foi mandado pela associação. Então se ele voltar com as mãos abanando, seria bem ruim. E este negócio não era tão ruim assim, com o dinheiro que ganharia deste cara, poderia firmar um contrato com uma nova besta, mas não podia concordar de imediato. Então barganhou um pouquinho. Com isso, Luoda aumentou o valor e ainda falou que estaria devendo uma para Lindsay. Com isso, o acordo tinha ficado bom, afinal de contas, favores são inestimáveis. E depois dessa negociação, encararam o teto, e lá estava a figura de uma besta gigantesca. E quem desceu foi o Lord He, o agente da associação e também um mestre domador de nível prata. E ele apenas disse que o destino parecia querer aproximar os dois. Perguntou o que aconteceu ali. A associação tinha reportado algo crítico nessa região, mas Luoda afirmou que tinha matado aquela besta atual e a missão foi cumprida, com ninguém se ferindo. Zenuin olhou para Lindsay e sabia que ele só tinha uma besta de segundo estágio, não deveria ter sido ele quem matou. Porém, mais uma vez precisou se desculpar, afirmando que esta missão foi um erro da associação, já que era para ter sido colocada em uma dificuldade maior. Lindsay apenas sorriu, dizendo que o mestre Luoda resolveu tudo sem nenhum tipo de estresse, então estava tudo bem. E para compensar toda essa situação, a associação pagará uma indenização. E Luoda ficou com a cara no chão, já que a indenização era o mesmo valor que pagou para manter sigilo. O Prata sabia que este dinheiro era para manter sua boca fechada e não espalhar este erro da associação por aí. O Lord He estava fazendo isso mais como um incentivo, sabia do potencial deste garoto. Então ele pegou o Rei dos Besouros apenas com uma mão e colocou em suas costas como se fosse uma mochilinha. Isso só mostrava o quão forte ele era como um domador. Ao saírem do Canyon, Luoda brincou que o garoto fez uma nota bem pesada hoje, e não esqueceria essa generosidade toda, então partiu dali na sequência. E a garota estava bem empolgada, não esperava conhecer pessoas tão incríveis hoje, e questionou se ainda poderiam fazer algumas missões juntos no futuro. E Lindsay só mandou ela continuar treinando e talvez, em breve, poderiam fazer isso mais uma vez. Mais tarde naquele dia, estava encarando sua conta bancária, e ele tinha grana suficiente para comprar uma besta de no mínimo grau B. E surpreendentemente, neste mundo existem lojas de bestas. Lá, ele foi atendido pela vendedora, que o levou até uma sala cheia de outras bestas possíveis, e logo imaginou que o grau B deveria ser o melhor que essa loja tinha. Mas ao encarar os monstros, conseguia notar que eles não tinham rotas de evolução secretas. O sistema permitia que ele conseguisse ver as rotas de cada pet, e, mesmo que tivesse uma rota de evolução, não chegava nem perto do grau Rei, como a Imperatriz da Neve. A vendedora mencionou que aquele diabrete de fogo era um grau B de Elite, e falou o valor dele, e bom, isso era caro pra caramba. Lindsay queria continuar olhando, e se lembrou que o Floco de Neve era uma besta de classe F, e que também não poderia evoluir. Mas os graus de evolução eram dados pelos profissionais da associação, baseado nos conhecimentos que tinham, então começou a encarar todos os monstros ao redor, tentando descobrir as suas linhas de evolução. Até que encontrou um monstro tipo pedra. Era o mesmo que Luoda tinha usado. Ele tinha uma rota de evolução para o gigante de pedra, mas também tinha a rota de evolução secreta para o deus da pedra. Se tomasse a rota do deus da pedra, ele teria um potencial incrível. Além de que ele combinaria com seu time, porque já tinha a vantagem do gelo, que era o dano e o controle. Ele já tinha o mago. E o monstro de pedra era praticamente um guerreiro ou tanque, com uma defesa e proteção grande. A vendedora afirmou que ele não deveria hesitar em comprar, porque este monstro de pedra era a escolha de muitos domadores. Ele era barato de evoluir e podia carregar as coisas por aí. Prata logo passou o seu Mastercard e pediu mais alguns itens, como a essência da terra e o pó de morto-vivo. Mas a vendedora respondeu que estes materiais não eram apropriados para a evolução do monstro de pedra. Então ele olhou nos fundos dos olhos dela e perguntou: "Ô minha filha, tu quer ganhar dinheiro? Então passa o cartão logo."
Mas com isso ele ficou tristinho, tristinho, porque só esses materiais foram muito mais caros que a própria besta que comprou. Depois disso tudo, ela entregou a pérola do selo. Isso vinculava o monstro ao domador. Sendo assim, ele realizou outra conquista e logo foi para casa. E já no AP, chamou pelo monstro de pedra. Ele precisava evoluir e aumentar o nível de experiência o quanto antes. Então utilizou dos pontos de conquista que tinham, evoluindo o bichinho para o estágio 2. E olhando para ele agora, parecia meio burrinho. Talvez melhore quando se tornar uma divindade. Então colocou todos os materiais ao redor do bichinho e mandou comer tudo. E ele rapidamente comeu toda a essência da terra, mas rejeitou o pó de morto-vivo. Se negou várias vezes a comer isso e estava até emburrado na verdade. E convenhamos, quem é que iria comer um pó feito de morto-vivo, né? Lindsay convocou a alma de gelo, e neste momento ela apenas encarou seu pequeno companheiro e deu uma lição nele para que não desobedeça ao mestre. E o coitadinho começou a chorar depois de apanhar para ela. Então começou a comer o pó de morto-vivo, mesmo sendo totalmente contra sua vontade. Isso aqui lembra sua avó te mandando comer mesmo que já esteja cheio. Nesse instante, o sistema notificou que a taxa de crescimento deste monstro aumentou para 100%, e uma luz negra começou a sair de seu corpo. Então ele conseguiu evoluir de maneira amedrontadora, indo para a forma do fantasma de pedra, e rapidamente se sentiu na necessidade de lutar contra a alma de gelo. Então golpeou na direção que ela estava. Utilizou da colisão esmagadora para cima dela, porém ela já tinha usado o escudo de gelo antes do impacto. E Lindsay estava mandando os dois pararem, porque aquela ali era a parede de sua casa. Mas o fantasma de pedra estava bem descontrolado. Então precisava dar umas broncas nele e permitiu a evolução da alma de gelo. E com toda a experiência que ela tinha acumulada, poderia ir para uma nova forma, chegando assim na donzela de gelo. Que não é nem um pouco erótica, nem pense em falar isso, não, não. Ah, meus amigos chineses, que é isso? Já tá virando Digimon. Enfim, todas as habilidades dela foram melhoradas grandemente ao chegar no quarto estágio. Nesse instante, o fantasma de pedra também sentiu medo, mas antes de poder fazer qualquer coisa, o chão já tinha congelado. E logo acima, vários granizos foram criados, e assim fazendo o fantasma ficar ajoelhado ao chão. Lindsay afirmou que agora era o mestre dele, e que não iria tolerar esse tipo de comportamento. Não se importava em o matar se fosse necessário. O fantasma de pedra apenas pediu desculpas e fazia uma cara de arrependimento profunda. Nesse instante, alguém estava batendo a porta, e ao abri-la era o seu vizinho, que finalmente veio reclamar por conta da parede da sua casa, que estava sendo destruída, e já era a terceira vez. Então estava pedindo uma compensação financeira bem alta por tudo isso. Mas vendo que seu mestre estava sendo ameaçado, o fantasma de pedra avançou contra o vizinho. Porém, o prata mandou parar o ataque, e as mãos do Pet estavam rentes ao pescoço do homem. Então pediu desculpas pelo transtorno que estava causando por conta do treinamento, e o homem apenas se tremeu de medo e pediu para esquecer da compensação, não precisava mais fazer isso, e queria deixar passar só desta vez. Então partimos para aquela mesma noite, e toda a turminha estava indo dormir junto no quarto, o que eu acho bem estranho, já que eles podiam ficar no mundo espiritual do prota, mas enfim. Lindsay despertou no dia seguinte com a ligação de Ning. Estava alertando que hoje era o dia da prova da Academia Imperial, e bom, parece que ele esqueceu completamente disso. Então, precisou sair correndo em direção à sua escola. E é engraçado, porque essa galera não tem outra roupa, eles usam literalmente o mesmo vestuário o tempo todo. Tá faltando uma Renner aí na cidade deles. As pessoas da sua escola estavam boladas, porque estavam esperando ele chegar para irem até a prova. Independente dele ter passado no teste superior, ainda assim parecia um fracassado. Nesse instante, a professora chegou e deu um soco na cara dele, falando para não se atrasar assim de novo, e logo questionou se por acaso ele tinha estudado as técnicas espirituais que ela passou, e ele apenas confirmou que sim, acenando com muita vontade para não levar outra porrada dela. A professora avisou que aquela galerinha ali era a elite da escola Pingai, e a prova para a Academia Imperial de Bestas era realmente muito difícil, e ela os apoiaria até o final. Os estudantes berraram que dariam o seu melhor na prova, e a professora estava torcendo para que Lindsay se tornasse a esperança deste colégio. Então a turminha partiu, e no caminho ninguém mencionou que conseguiu evoluir a sua magia aérea, e isso era incrível, porque assim não teria problemas durante os testes. Com isso, a turminha foi chegando até a grande cidade de Jiangnin. E não tem nada de errado aqui, pode passar, passa. Por fim, chegaram até a Academia Imperial de Bestas de Jiangnin. E era um lugar extremamente luxuoso, e eles sabiam que, se passar nesta prova, iriam ser colocados em um nível de vida muito diferente, era a elite da elite.
Na sequência, 17 pessoas do colégio Kimpin chegaram também para fazer os testes. 21 alunos da escola número 3 da região também, a Kansha, chegou. Com isso, Ning, sendo a capitã deste time de estudantes, anunciou a chegada de sua escola também. É claro que eles tiveram olhares bem desconfiados. Isso porque, se comparado às outras cidades, Pingai ficava no interior do interior, então ele era tipo aquele primo feio e caipira. Logo atrás, Kinri apareceu. Ele era o professor responsável por essas turmas. Deu os parabéns por todos por terem passado nas preliminares, mas não era para se precipitar, porque a dificuldade da prova que viria era muito maior. E essa em específico estava muito mais difícil do que todos os anos anteriores. Ou seja, eles iriam eliminar quase todo mundo ali, e brincou que apenas 10 de todos eles poderiam passar para a Academia Imperial. Um dos jovens da escola Kansha perguntou à sua parceira quem ela acreditaria que poderia passar dos demais grupos. E ela acabou encarando alguns potenciais candidatos, e viu que um deles era bem forte. Então encarou o Prota e sentia uma aura bem estranha nele. Ele disse que não conseguia mensurar a força daquele rapaz, mas o garotão apenas o chamou de caipira e que todos os anos aquela escola ficava abaixo deles. Não tinha por que ficarem amedrontados. O professor ordenou todos a ficarem no hotel da academia e descansarem por hoje, e teriam um tempo livre até a prova chegar no dia seguinte. Com isso, a turminha foi para os refeitórios do hotel, e todos estavam mortos da fome. Alguns garotos ao fundo estavam admirados pela beleza e robustez de Nig, e ela estava exagerando na comida que colocavam no prato de seu primo. Logo na sequência apareceram algumas garotas de sua classe também, e elas elogiaram que os dois pareciam um casal bonitinho. E eu disse para vocês ignorarem essas coisas estranhas, né? Não me deram ouvidos. E aqueles mesmos rapazes de antes ficaram chocados em ver tantas garotas bonitas ao redor daquele feioso. Um rapaz estranho apareceu e pediu se poderia sentar na mesa deles. Então se introduziu. Ele era da escola Kimpin e logo perguntou se a pessoa que passou no teste superior estaria participando das provas deste ano. Claro que ele foi recebido com hostilidade pelas garotas, afinal de contas era apenas um cara querendo informações. Mas ele alegou que apenas queria fazer amigos. Ainda avisou que não era nenhum tipo de figurão, mas era inteligente, e por isso que tinha que chegar perto de pessoas boas também. Ning apenas o rejeitou, mandando ir embora, que não iam contar nada. Mas o garoto pediu para não serem tão hostis, sinceramente ele tinha uma carta na manga. Ele compreendia as habilidades da maioria dos domadores ali, já tinha estudado quase todos. Então apontou para o líder de sua escola, afirmando que aquele era Peng, o gênio de sua escola, e também passou no exame do nível difícil. Ele tinha uma besta do tipo venenosa que estava no estágio 3, e a família dele era bem poderosa, então ele conseguia os materiais evolutivos de alto nível bem facilmente. Isso deixou as garotas bem chocadas, isso porque uma besta de estágio 3 nem deveria estar nas mãos dos estudantes. Ninguém ficou pensativa, porque a sua besta ainda estava no estágio 2, tinha uma diferença gritante entre eles. O homem ainda apontou para outra pessoa. Aquela garota ali era a problemática da escola Kansha. Seu nome era Shini. Ela possuía uma besta do tipo dragão de metal no estágio 2. O maior trunfo dela é que conseguiu evoluir esta besta em menos de meio ano. Era um feito incrível. Então só podia significar que o poder espiritual dela era bem alto. O Prata estava encarando, parecia que sentia algo nela também. E a garota também notou isso, então se virou e deu uma piscadinha. Logo apontaram para outro mestre domador da cidade de Kansha. Ele tinha uma besta de 2 elementos, e as garotas ficaram apavoradas. Nunca tinham presenciado uma besta de duplo atributo. E ninguém ficou impressionada, porque a maioria das bestas de duplo atributo são perigosas demais e não podiam ser domadas. E o Prata se recordou da Pedra Fantasma, e entendeu do porquê ele foi tão desobediente logo de cara. Ele também possui 2 atributos. E como uma forma de pagamento, o garotão só perguntou quem foi o cara que passou no nível superior do exame. E a Zé Ruela aí já estava apontando na direção do Prota, mas Lindsay entrou no meio e falou que este cara, infelizmente, não estava participando. O que deixou as garotas meio perplexas, mas infelizmente aquele cara não era tão amigo de todo mundo e por isso não quis vir. O garoto percebeu que era mentira, mas não iria forçar ninguém a falar. Sentiu que eles estavam escondendo alguma coisa. Imaginou que a pessoa que passou na dificuldade superior estaria entre aquela mesa. Então passou por alguns rapazes e falou que iria testar aquele grupinho depois. Com certeza o alvo deles estava lá. A garota perguntou do porquê não contou a verdade, já que era algo de se orgulhar, e ele respondeu que era melhor se manter apenas discreto por enquanto. Depois da refeição, a turminha estava querendo praticar alguns treinos durante a noite, e Ning pediu para o seu primo ir até seu quarto, para treinar com elas também, e tudo o que passava na mente dele eram coisas bem obscenas.
Nesse momento, um daqueles garotos de antes deu um tapa na bunda de Ning e perguntou se eles poderiam ir até o quarto delas também para praticar, mas antes de terminar a sua frase, Ning já estava voando na direção dele com os punhos, pronta para socá-lo. Mas o rapazinho conseguiu segurar as mãos dela, e ele gostou bastante do temperamento agressivo, mas observou ao fundo a figura de Lindsay ordenando que a soltasse. Assim, o cara fez, mas ao mesmo tempo disse que gostou bastante dessas garotas e que os caras da academia Peng Li eram bem fraquinhos, então iriam vencer facilmente este exame. Mas por conta de estar falando isso, se distraiu e logo levou uma bofetada no meio da fuça, que saiu voando pelo refeitório. Os dois garotões atrás se colocaram em posição de ataque também, mas observaram a aura emanando do prata, e ele perguntou como ousavam tentar abusar de sua prima, e que a partir de agora eles não estariam mais permitidos a fugir. O cara que levou a porrada estava se levantando, já ordenando para sua besta ser invocada. Porém, nesse instante, Peng segurou as mãos dele e mandou não os envergonhar. Lindsay afirmou que este assunto ainda não tinha acabado, e Peng falou que daria uma lição naquele garoto que estava causando todo este caos. Mas se ainda assim não for o suficiente, poderia brigar agora também. Neste momento, os dois se encararam com uma vontade gritante de lutar, mas Ning apenas chamou seu primo para ir embora, e justamente por isso o prata saiu do refeitório. E Peng abriu um sorrisão macabro e enorme, e descobriu que Lindsay foi quem passou no exame superior, ele era o alvo. No dia seguinte, todos foram levados até a sala de exames. O professor afirmou que tinha uma boa notícia, que dado ao nível dos candidatos que estão ali, baseado em todas as análises e performance, eram os piores candidatos dos últimos anos. Nunca viu tanta gente ruim reunida, e sinceramente não esperava nada de bom vindo deles. Os garotos da cancha falaram que isso era culpa dos caipiras aí do lado, e a garota apontou furiosa para eles, já chamando para a porrada, porque parece que tudo neste mundo se resolve com uma boa trocação de soco. Todos observaram o monumento à frente. A prova se passaria no lugar chamado de Floresta Secreta, também em um ambiente virtual, e quando entrarem lá dentro, vão ganhar um painel com uma pontuação, e os pontos vão aumentar conforme caçarem mais bestas. Haviam 3 estágios de ranking, e os pontos aumentavam bastante conforme venciam as bestas de ranking maior. E se o domador ou besta espiritual morrer, estarão automaticamente eliminados. E também, no centro da floresta, tinha uma marca que mostrava a pontuação dos 10 melhores candidatos. Então todos os avaliados estavam apavorados em saber que lá dentro existiam bestas de terceiro estágio. Sabiam que se topassem com uma delas, seriam mortos na hora. O professor informou que o tempo de competição seria de 4 horas, e depois disso, os 10 melhores candidatos, baseados no ranking geral, vão ser aprovados. E claro, que não poderiam apenas lutar contra as bestas ferozes, mas se eliminassem os outros candidatos, ganhariam pontos deles também. E de certa forma isso era bem cruel, porque encorajava os domadores a lutarem entre si. E claro que alguns ficaram bem animados, onde poderiam lutar com tudo. O professor avisou que o campo de batalha era muito mais impiedoso do que isso, e quem quisesse desistir, essa era a hora. E também alertou que quem ficar em primeiro lugar no ranking vai ganhar a posição de líder dos calouros, e assim ganhará alguns privilégios na Academia Imperial. E ele estava bem empolgado em ver quem se tornaria o rei entre esses novos candidatos. Lindsay ordenou que sua prima utilizasse da habilidade de voo do seu pet quando estivesse dentro da floresta secreta, assim poderia o encontrar mais rapidamente. Depois disso tudo, foi ordenado a todos a entrarem na ilusão, e bastou apenas fecharem os olhos, que o prota já foi levado para lá. Encarou aquela tábua de pedra gigantesca, ela marcava o ranking dos melhores. E em seu pulso estavam as informações da pontuação. Infelizmente, apenas por essa pontuação, não dava para saber se estaria no top 10. Então, eventualmente, todo mundo teria que ir até aquela tábua de pedra no centro. Então, lá seria a área mais perigosa, e parece que o real propósito deste desafio era fazer com que os domadores batalhassem entre si. Porém, se for forte o bastante, pode ignorar todas as regras deste lugar. Mas isso tudo era só um jogo, porque a felicidade era a coisa mais importante aqui, então iria se divertir durante a luta. O primeiro inimigo que encontrou foi uma serpente de 2 cabeças da floresta, uma besta de estágio 1, e ela ficou bem triste quando atacou o prota, porque foi repelida pelo seu escudo. E ele vai manter o espírito guardião ativado, por motivos de segurança, claro. Então convocou o fantasma de pedra para lutar. Vai esconder sua verdadeira força por enquanto, e aproveitar para testar o potencial deste monstrinho. Afinal de contas, ele tinha 2 atributos, então seria digno de ser desenvolvido. Mas no momento que a cobra encarou aquele monstro, se tremeu de medo e até mesmo enrolou as cabeças entre si e meteu o pé rapidinho. Lindsay mandou não ir atrás daquele bicho, era desvantajoso caçar bestas de estágio 1. Por isso, vão atrás dos mais fortes, e a pedrinha ficou bem empolgada ao ouvir isso.
Apenas uma coisa deixava nosso garoto preocupado, se Ning conseguiria o encontrar de maneira segura. E do lado dela, parecia que estava tudo bem, ela já tinha queimado o primeiro inimigo. Em 15 minutos nesta floresta, já tinha conseguido fazer 30 pontos. Então ordenou ao pássaro mágico dar uma olhadinha no centro da floresta. Ela estava tentando localizar seu primo. E ela conseguiu observar tudo o que seu pássaro também observava. Todas as batalhas, os candidatos e todos os monstros desta região. Porém, o pássaro mágico precisou retornar, porque as bestas espirituais não podiam ficar tão longe de seus mestres. Então decidiu apenas ignorar isso e caçar seus próprios pontos até encontrá-lo. Logo atrás, uma besta quase a pegou, porém a garota era mais rápida e conseguiu saltar e esquivar o golpe. Ela se recordou que este era o avestruz das costas douradas, uma besta de estágio 2, o que não seria páreo para o seu pássaro de fogo. E, com apenas um movimento veloz, conseguiu matar aquele monstro, garantindo assim mais 20 pontos. Mas antes da morte ser confirmada para Ning, uma arma surgiu e atingiu a cabeça do avestruz. E foi um boomerang, lançado pela besta daquele rapazinho de mais cedo. Ele portava a besta Bárbaro Oda, do tipo humanoide, e brincou que era uma coincidência de terem se encontrado novamente. Ning avisou que era vergonhoso roubar as presas dos outros, mas o rapaz apenas apontou para ela e afirmou que a roubaria também. Logo ordenou ao seu pet para atacar o pássaro idiota. O bichão partiu para cima do pássaro com vontade, atirando seu boomerang sem parar. O pássaro conseguiu desviar após ter sido ordenado, e Ning também conseguiu desviar a trajetória daquela arma. Mas mesmo fazendo isso, o homem conseguiu capturá-la. Então tampou sua boca, assim ela não conseguia dar comandos para o pássaro de fogo. E disse que, diferente das bestas normais, as humanoides tinham uma alta inteligência, então podiam agir de acordo com a própria vontade. Com isso, o pássaro foi pego, e eu me pergunto como, afinal de contas é um pássaro que pode voar, tipo, lá no céu, lá em cima, e o humanoide fica no chão, na terra, mas enfim. Afirmou que antes de eliminá-los, iria aproveitar este momento. E do lado do Prota, ele já tinha conquistado 40 pontos, e tinha topado com aquele garotão de antes. E ele tinha um monstro da boca grande, do tipo estranho, era do estágio 2. Quando o garotão viu a pedra fantasma, ficou encantado e começou a elogiar, perguntando se aquilo era uma besta rara, porque nunca tinha visto algo assim antes. E logo imaginou que este não era Lindsay, porque foi dito que ele usava uma besta do tipo gelo. Então decidiu mostrar sua besta também, se gabando que era uma besta rara, do tipo estranha, que era muito mais rara. Os dois começaram uma trocação de elogios, e por isso o garotão mandou-o seguir. Iria o ajudar a alcançar o top 10, era só seguir seus passos. E o Prota, como um bom debochado que era, apenas esboçou uma felicidade aleatória. E claro que não era isso que aquele garotão estava imaginando. Vai fazê-lo trabalhar de graça e depois matar esse idiota para ganhar os pontos. Voltamos para Ning e ela conseguiu contra-atacar aquele marginal. E ele estava apavorado, porque os olhos da garota estavam muito diferentes agora. E ela disse que da última vez seu primo a protegeu, e que a partir de agora não iria deixar fugir tão facilmente assim. Dessa maneira, utilizou da sua habilidade espiritual no Pássaro de Fogo, a demonificação. Com isso, as chamas cresceram ainda mais, revelando o fogo do inferno no campo de batalha. E sobrinhos, a obra acabou aqui, infelizmente só tem 20 capítulos até o momento atual. Mas se vocês gostaram disso aqui, deixa nos comentários, que em breve eu faço a parte 2, 3, 4, 17 ou mais se tivermos. Também não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for da família. Dito tudo isso, um forte abraço do tio e até o próximo vídeo.